Eu admiro muito a habilidade que muitas pessoas têm de se comunicar com pessoas que não falam a mesma língua e também as histórias, muitas vezes engraçadas, que são consequência desse contato com pessoas que falam outra língua. Lembro, por exemplo, da história de um jornalista que tentou falar espanhol com um argentino e o argentino então respondeu: "Habla tu língua". Fala a tua língua que eu vou entender melhor do que você tentando falar a minha língua desse jeito tão terrível. Lembro de um pastor brasileiro que sabia pouquíssimo inglês, que acompanhou um pastor americano durante uma viagem aqui ao Brasil. E depois de viagens para diversos lugares, eu perguntei para esse pastor como é que vocês se comunicaram durante essa viagem. E ele me respondeu: só Deus sabe. E depois ele me explicou que ele usou muitos sinais, né? E aí, você quer comer? Amo. Existe uma língua que é utilizada para falar com pessoas que não conseguem ouvir ou que não conseguem falar utilizando a boca, a língua, as palavras. Eu não sei, também admiro muito quem sabe Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Tempos atrás, eu assisti uma palestra na Sociedade Bíblica do Brasil e o palestrante era um surdo-mudo, tradutor da Bíblia para Libras, que é um projeto em que a Sociedade Bíblica está trabalhando. E foi uma experiência muito legal, porque ele estava palestrando em Libras, e não com palavras, com linguagem de sinais, e nós tínhamos um tradutor, alguém que via aquilo que ele estava falando com os sinais e traduzia no microfone por meio de palavras. E uma das coisas que ele disse é que linguagem de sinal no Brasil e nos outros lugares do mundo são diferentes. Não é a mesma linguagem no mundo todo, por isso a língua aqui do brasileiro, né, que fala em linguagem de sinais é Libras, linguagem brasileira de sinais. E o que também me chamou a atenção é o fato de que, para um surdo-mudo, Libras é a sua primeira língua. Ele pode até aprender português, mas isso exige tanto esforço dele quanto exige de qualquer um de nós, para aprender uma segunda ou uma terceira língua. Comunicação por meio de sinais. Pode ser feito por meio de uma linguagem oficial, ou pode ser feito como o pastor brasileiro, meu amigo, também fez para se comunicar com um pastor americano. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes Deus se comunica por meio de sinais ao longo da Escritura. E o nosso texto de Marcos, capítulo 7, é um exemplo disso. Nós temos um homem ali que não podia ouvir e nem falar. E esse é um mundo com o qual boa parte de nós não está familiarizado. E talvez até pela nossa falta de familiaridade, a gente possa até questionar com tanta gente para se comunicar, será que Jesus vai desperdiçar o tempo tão precioso que ele teve, que foram apenas 3 anos do seu ministério, dando atenção para um homem que não podia entender o que ele falava? No entanto, algumas pessoas naquela região, uma região chamada Decápolis, que era uma região de 10 cidades que fazia parte do antigo território de Israel, mas que na época de Jesus era um território pagão. Pessoas daquela região haviam ouvido testemunhos a respeito de Jesus e então levaram esse homem surdo, mudo, até Jesus. Talvez o próprio homem não tivesse a menor ideia do que estava acontecendo. Talvez não soubesse quem Jesus era. No entanto, ele foi levado até Jesus assim mesmo. E é isso que importa. E essas pessoas que levaram esse homem até Jesus pediram que Jesus tocasse nesse homem. Mas Jesus faz as coisas da sua própria maneira. Ele não toca no homem. Ao menos não num primeiro momento. Ao invés disso, Jesus tira do meio da multidão esse homem, como se dissesse para ele: vamos conversar só você e eu. Jesus traz esse homem para perto de si,
para um lugar sem distrações, para que ele pudesse prestar atenção em cada detalhe, em cada movimento que Jesus fizesse. Então, Jesus começa a falar com esse homem da única forma que ele entenderia, em linguagem de sinais. Jesus é o mestre da comunicação. Jesus começa a falar com ele, colocando os dedos nos ouvidos do homem. Linguagem de sinais. Dizendo para o homem: eu sei que você tem problema nos seus ouvidos. Eu sei que tem um problema em você que impede você de me ouvir. E que tem problema de audição. Então Jesus cospe, toca com um pouco de saliva na língua do homem. Como é que Jesus cuspiu, eu não sei. Onde ele cuspiu, eu também não sei. O texto não descreve como, mas o texto descreve o que. A gente percebe que Jesus está falando em linguagem de sinais, certo? Mas o que ele está falando? Quando ele encosta com a língua com saliva na boca do homem, ele está dizendo para ele: eu sei que tu tem um problema com a tua voz também. Então Jesus olha para os céus, e qualquer um de nós entende o que ele está dizendo. Que apenas Deus poderia reverter essa situação, e de lá que vai vir o poder para mudar as coisas na tua vida. É para lá que eu vou te levar. O texto diz que Jesus suspirou profundamente. O suspiro, no contexto bíblico, costuma acontecer em um contexto de oração, de prece a Deus. Jesus intercede por esse homem, ora por ele, pela cura dele, por misericórdia. E só então Jesus quebra o silêncio e diz a sua primeira palavra, uma palavra em aramaico: Efatá, abre-se. E um novo mundo se abriu para esse homem. O seu isolamento havia acabado, a sua surdez havia acabado, a sua capacidade de se comunicar havia sido restaurada, os ouvidos dele foram abertos, a boca dele foi aberta, a sua língua, antes inútil, passou a cantar de alegria imediatamente. Imediatamente, ele começou a falar claramente e de forma compreensível. Tudo por meio da linguagem de sinais de Deus. Ele não ouviu nada, mas a palavra havia agido nele. Ele havia visto o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus revelada a ele por meio do Filho de Deus, Jesus. E depois Jesus disse uma palavra, mas Deus havia falado com ele por meio da sua linguagem de sinais. Como a linguagem do amor de Deus continua sendo proclamada ainda hoje, Jesus continua curando, perdoando e salvando, ainda hoje. Jesus continua falando conosco, utilizando linguagem de sinais. Infelizmente, o pecado continua fazendo com que cada ser humano seja espiritualmente surdo para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Nós somos surdos quando ouvimos a denúncia dos nossos pecados. Naturalmente não ouvimos denúncia nenhuma, ou se ouvimos, ouvimos como se ela não fosse verdade, como se não precisássemos de um Salvador, como se não estivéssemos indo para o inferno quando entregues a nós mesmos. É preciso, por isso, que o Espírito Santo haja em nós, milagrosamente, para que os nossos ouvidos sejam abertos, para que a gente possa chegar a confessar os nossos pecados, a reconhecer que nós precisamos de um Salvador e a depositar a nossa fé na obra de Jesus. E como é que o nosso Deus trabalha? Ele continua sendo o mestre da comunicação. Ele nos convida a nos aproximarmos dele, que evitemos as distrações. É como se Jesus estivesse hoje, agora, pegando você e levando para o lado, tirando você do contexto em que as distrações vão fazer você prestar menos atenção nele. Que você parasse e assistisse esse vídeo. Foi isso que Jesus fez com você hoje, nesse lugar onde você está. Que você pegasse esse momento como um momento em que você está longe dos seus problemas de saúde, dos seus problemas de relacionamento,
dos seus problemas financeiros, longe da multidão ao seu redor. E Ele te coloca apenas diante dele. Como Ele fez, por exemplo, quando Ele se apresentou como um bebê na manjedoura. Sabe quem é esse menino na manjedoura? Ele veio ao mundo por ti. É um sinal de Deus por ti. É assim que Deus mostra o seu amor por ti. Esse é um sinal da sua graça. E então Deus mostra a nós o monte. E nesse monte tem um Galileu pregado numa cruz. É Deus falando conosco novamente, por meio da sua linguagem de sinais. E Ele fala novamente conosco sem usar uma palavra sequer. Quando esse Galileu é sepultado, a sua sepultura aparece aberta no terceiro dia. É a língua de sinais de Deus te mostrando um túmulo vazio, dizendo: Ele venceu a batalha sobre o pecado e sobre o diabo. Que bela linguagem de sinais, que bela mensagem. E quando a água é aplicada a uma criança ou um adulto, unida com a palavra de Deus, cumprindo a ordem de Jesus, essa palavra junto com a água abre a porta do céu para o pior dos pecadores, milagrosamente. Língua de sinais, dizendo: Efatá, abra-te. E quando o pão e o vinho são recebidos juntamente com o corpo e sangue do nosso Salvador e se tornam uma forma do nosso Salvador habitar em nós fisicamente e nos trazer perdão, fortalecimento, que bela linguagem de sinais. A porta do céu é novamente aberta para nós. Efatá. E então a gente ouve aquela palavra. Efatá, abre-se. E os ouvidos de um cego são abertos. E ele passa a ouvir de forma compreensível e a falar de forma compreensível. Assim, os nossos ouvidos também foram abertos pelo seu Espírito. Assim, a porta do céu foi aberta para a gente, milagrosamente. E a nossa língua também é curada, para que a gente possa testemunhar a respeito dessa linguagem, por meio da qual Deus fala conosco. Linguagem de sinais, linguagem do amor, que foi manifestado a nós por meio do seu Filho. Nós vamos louvar aquele que acabou com essa nossa surdez, aquele que nos perdoou, aquele que nos amou, aquele que nos salvou e tem feito na história da humanidade e na nossa história todas as coisas bem feitas. Que Deus abençoe essas palavras no nosso coração. Amém.